Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Perdão, hein? Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, tudo bem? Enfim, conseguimos entrar ao vivo. Queria saudar meus amigos e amigas ouvintes que estão aí acompanhando o teu programa ao vivo pela Web Rádio Censura Livre, no www.clwebradio.com e também pelos aplicativos de rádio online, como Radiosnet, que é o nosso parceiro, ou que baixaram o nosso aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre lá na app, né, lá na loja virtual da Play Store. Saudar vocês, né, e pedir, como sempre, vocês que estiverem nos acompanhando pela live e depois pelo vídeo no YouTube, para clicar aí no like, para fortalecer aí o projeto. Clica no like e, obviamente, se inscreva aí no canal. É com você, Antônio. Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre, brilhante, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. O destaque é o seguinte: lockdown falhará sem apoio às periferias. Por favor, Almir. Antônio, você até botou no ar, alguns minutos antes de mim, uma matéria justamente falando sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na periferia, e a questão da desigualdade como fator determinante de você vai se contaminar ou não, ou mesmo não obter um tratamento eficaz e pode vir a morrer. Então, a desigualdade é sim um fator determinante de contaminação e de chance de morrer. Então, aquela história que foi vendida no início da pandemia, né, quando o surto que estava localizado na Ásia passou para a Europa e da Europa para o resto do mundo, de que estaríamos todos no mesmo barco, não é verdade. Aqui mesmo no Economia é Fácil, numa edição anterior, nós falamos justamente sobre essa questão, né? Sobre o impacto da desigualdade na distribuição de casos, né? As cidades que estavam passando pelo pior em torno da questão da pandemia, que estavam mais sofrendo com a pandemia, né? São justamente as cidades que têm o grosso da sua população, ou que tem mais parcela de população, morando em comunidades carentes. O termo técnico é assentamentos precários, que é o termo técnico para as favelas, tá? Então, era importante a gente registrar isso aqui, que as pesquisas reforçam, e elas estão reforçando agora um segundo aspecto, né? Não basta apontar a correlação, né, entre as cidades com situação pior de casos, de explosão de casos, né, com uma forte população em comunidade. Agora, diante disso, o que podemos fazer para que a política de lockdown que está sendo praticada em várias cidades, na semana passada era muito mais do que agora, né? Já tem várias capitais e grandes cidades que os prefeitos começaram a encerrar o processo de lockdown, o que também é muito ruim, né? Seguindo um anti-exemplo, porque o lockdown só foi encerrado na Europa ou mesmo nas cidades da América do Norte quando os casos começaram, a curva começou a desacelerar. Aqui no Brasil, não. A curva ainda está acelerada, inclusive nas cidades que suspenderam o lockdown. Mas qual é a questão chave que anda faltando? É justamente, né, o apoio, né, por parte das políticas públicas aos bairros com baixo desenvolvimento humano, né, aos bairros que seriam exatamente as favelas, né, os assentamentos precários. Então, nessas regiões, nesses territórios urbanos com baixo desenvolvimento humano, eles exigiriam políticas sanitárias e de controle e de garantia de renda, coisa que não estão fazendo, né?
até para reforçar o que é o objetivo do lockdown, que é ampliar a taxa de isolamento social nessas cidades, né? Principalmente para elas ficarem igual ou superior a 70%, o que seria necessário para que o lockdown fosse mais eficiente, né? Não, quer dizer, o lockdown teve como objetivo justamente ampliar as taxas de isolamento social, né? Porque a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que seja 70% ou mais, para que diminua a velocidade de contágio e que garanta com isso, né, possibilidade para que os sistemas de saúde consigam absorver os doentes eventuais e também para que as pessoas não se contaminem, né? Porque menor circulação de pessoas, menor a chance das pessoas se contaminarem e contaminarem outras pessoas. Mas para isso era preciso que o poder público dirigisse investimentos pesados à proteção das populações nas periferias. Então, são uma série de estudos organizados por grupos interdisciplinares, e eu gostaria de destacar dos pesquisadores da Universidade Federal do ABC, né? Que montou um grupo interdisciplinar, que eles chamam de Ação Covid-19, em conjunto com diversas instituições de ensino superior brasileiro. E eles chamam a atenção que um grande desafio é que muitos moradores da periferia dependem de trabalhos informais, que são inviáveis remotamente. Então, essa é uma das questões chaves, né? Nesse grupo de estudo, inclusive, conta com pesquisadores como da UFRJ, por exemplo, como o Alexei Saludin-Gian, né, que inclusive é professor de economia, que apontou também a dificuldade em receber a renda emergencial só agrava a vulnerabilidade, ainda mais com as filas que se formam para receber o auxílio, né, mostrando justamente o quanto, né, há uma incompatibilidade das políticas públicas, ou mesmo elas são ausentes, e o quanto isso está retroalimentando a exposição das pessoas à contaminação. Então, o estudo mostra que o isolamento só foi mais efetivo onde é menos necessário, justamente nos bairros mais nobres, né? Os pesquisadores compararam, no caso, inclusive, de Fortaleza, no Ceará, que os bairros de Meireles e Barra do Ceará, ambos na Orla, e que são bairros nobres, empregaram o índice de proteção à Covid, né? Que é bem mais alto, tá? Então, esses bairros são bairros de classe alta e foi considerado muito protegido, né? Então, com índice de isolamento social acima dos 70%, tá? No caso do bairro de Meireles, que é um bairro de classe alta. No bairro do Barra do Ceará, que também é na Orla, mas é um bairro mais pobre, né? O índice de isolamento se limitou a 50% no mesmo estudo. Então, a epidemia não está controlada, gente. E se não houver um esforço de solidariedade, não só esforço de solidariedade individual e comunitário, mas solidariedade exercida pelo poder público, pelo Estado, né, que coordena as políticas e coordena as ações de solidariedade, nós vamos manter uma grande parcela da população em situação de maior vulnerabilidade, tá? Nós vamos expor as pessoas a uma pobreza extrema muito maior do que elas têm, certo? E, em razão disso, elas vão se expor ao mesmo tempo para buscar renda e elas vão acabar contraindo a Covid-19, né? Então, é preciso, para manter as taxas de isolamento social, né, junto à população altas, no patamar necessário, né, que seria o mínimo, que seria 70%, exatamente, né, medidas protetivas à população, não só medidas sanitárias, que faltam muito, em outros países foram feitas, né, ações do poder público nas comunidades, nos assentamentos precários, coisa que nós não vimos nas cidades, como inclusive cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, mas mesmo nas cidades
capitais, especialmente as capitais nordestinas, que têm índices de população morando em favelas muito superiores aqui nas grandes cidades do Sudeste e do Centro-Oeste, tá? Então, esse é um elemento importante, determinante na contaminação. E aí, além das medidas sanitárias, faltam também, como eu disse, as medidas de proteção econômica das pessoas, tá? Não, em razão, até porque, como eu disse, essas pessoas, e a pesquisa reforça, boa parte são pessoas que trabalham em empregos informais, na qual as medidas de socorro às empresas feitas pelo governo, que foram até poucas comparativamente à Europa, à América do Norte, ou mesmo aqui vizinhos como a Argentina, né? Essas medidas de proteção às empresas, que por sua vez seriam altamente aplicáveis aos seus empregados, não chegam aos trabalhadores informais. Além do mais, o tipo de modalidade de posto de trabalho que elas exercem não tem condições de exercer, por exemplo, em teletrabalho, né? Que seriam uma outra forma alternativa diante dessa situação. Então, estados como Ceará e Amazonas, mesmo que mantiveram políticas de mais rigor do distanciamento social, por exemplo, que Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, tem casos muito maiores, né? Porque exatamente existe esse problema das pessoas, da desigualdade, né? Dessa desigualdade urbana e maior concentração de pessoas morando em bairros com baixo desenvolvimento humano, sem saneamento, sem empregos formais, etc. Por sua vez, se não tivessem o isolamento social, a contaminação e o número de casos graves e de mortes seriam muito maiores. É por isso que as pesquisas, inclusive feitas por economistas, mostram que a reversão da tendência de queda no isolamento e nas medidas protetivas deve levar a um aumento dos casos de desinfectados e o número de óbitos no país. Então, não era um momento para encerrar o lockdown, como vem acontecendo em várias cidades, inclusive a capital fluminense. Era um momento, pelo contrário, para ampliar o isolamento social, em razão, inclusive, isso. Se os governos, e inclusive as empresas, né, os empresários, especialmente os grandes, que têm um poder de chantagem muito maior sobre a classe política, exigem o fim do isolamento social, e mesmo amplas parcelas da população já estão fartas, especialmente porque não conseguem obter fontes de renda nesse momento, era para que o Estado entrasse justamente criando políticas de proteção econômica que pudessem justamente atuar sobre esta questão, que é a questão-chave, certo? Então, não era um momento para encerrar o isolamento social. Eu queria, por fim, Antônio, pedir desculpa, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, temos aí alguns comentários, né? Então, botar aqui, ó, rapidamente, dando satisfação, né, aos nossos ouvintes. Cadê o achatamento da curva? 1º de maio, 25 mortos. Não, o aumento dos mortos por Covid vale para salvar a economia? Não é hora de flexibilizar o isolamento social? Isolamento social salva vidas. Exatamente o que eu estava apontando, né? Agora no final. Vai ampliar ainda mais o número de casos, justamente o fim do lockdown, né? A política de lockdown, que era um isolamento mais firme, né? O lockdown quer dizer fechamento, encerramento da cidade, é exatamente para garantir essa questão. O amigo Flauzino Antunes deu um bom dia para ele. Grande abraço para o santista Flauzino. Opa, um abraço aí para ele. E a Eliane Cruz, a necropolítica do Estado brasileiro sendo executada. O vírus é a marca da desigualdade social e do Deus capital. Precisamos de todos ficarem em casa, exatamente. Mas para todos ficarem em casa, era importante essa política de proteção social, coisa que não está acontecendo, né? Então, as empresas estão passando por dificuldade porque o governo não vem emprestando, né, aquela política de emprestar dinheiro, de socorrer as empresas, especialmente as microempresas. Os dados vêm dizendo que 95% das empresas
das microempresas e MEI, etc., não receberam nenhum tipo de socorro, nenhum tipo de crédito, e os trabalhadores e os empregados estão tendo dificuldade para conseguir aquela renda básica distribuída pela Caixa Econômica. Então, botamos aqui justamente um complemento, nesse comentário aqui do Economia Fácil do dia de hoje, um complemento à matéria vinculada antes, né? Então, se vocês quiserem, depois, o Antônio depois bota link, a gente bota aqui dessa matéria que falou, ou mesmo uma matéria anterior aqui do Economia Fácil. Então, volta lá nos nossos vídeos, que eu falo justamente dessa correlação dos casos com a concentração da população em comunidades carentes, né, em assentamentos precários. O Antônio, Flauzino ainda mandou um bom dia especial para você. Um grande abraço para o Flauzino e os nossos ouvintes que participaram, né? Nós na área. Então, beleza. Eu, por fim, Antônio, eu queria só 2 minutinhos, pode ser? Eu acho que nós temos aí só 2 minutinhos, só para ilustrar o seguinte. Boa parte do descontentamento social que está levando a população a essas megas manifestações nos Estados Unidos, que pode ser um alvo de uma edição aí, do Economia Fácil, uma próxima, né, é justamente, além do elemento do racismo grosseiro nos Estados Unidos, né, que aqui também tem, né, mas aqui é mais sofisticado, existe a questão da pobreza que mascara, né, e também o mito da democracia racial. Lá nos Estados Unidos foi o problema da carência das políticas de proteção social, né? Foram muito melhores e estão sendo muito melhores que aqui. Mas o fato do Trump não atuar de maneira coordenada com os governadores complica o socorro. E um dos resultados é que é uma explosão do desemprego, né? Os Estados Unidos estavam vivendo uma situação de pleno emprego até março. Tudo bem que era um pleno emprego baseado em salários muito baixos, empregos precários, e o resultado é isso. Quando começa o isolamento social, as políticas pelos governadores e prefeitos de isolamento social, os empregos são muito precários. Então, não há esse mecanismo de que o socorro às empresas chegue aos trabalhadores. Então, as empresas receberam socorro, mas boa parte dos trabalhadores não são empregados de empresa ou a relação é muito precária. E o resultado é que o desemprego nos Estados Unidos, que era menos de 4%, em menos de 2 meses, saltou para 20%, dados oficiais. Então, as pessoas estão muito indignadas. Elas compreendem que não é o vírus que está, ou os governadores, né, que foi a política de isolamento social, e sim o sistema. Então, há uma indignação sistêmica, certo? E de fato porque a pobreza, que elas foram arremessadas de uma hora para outra, não foi provocada pelo isolamento social. Elas conseguem identificar com mais clareza isso. Diferentemente aqui do Brasil, que as pessoas insistem que é o problema do isolamento. E não. Existe uma pandemia e a ausência de políticas de proteção social, de proteção econômica, né, que está levando as pessoas à pobreza. O governo alega que não tem dinheiro, né? O governo federal, Jair Bolsonaro, prefere culpar os prefeitos, os governadores, o Supremo e o Congresso. Então eu queria encerrar com isso. E, na verdade, não é. O problema é a incompetência dele de coordenar os esforços de combate à pandemia e de uma equipe econômica que imediatamente, na primeira semana de isolamento social, injetou 1,4 trilhão de reais nos bancos, tá? Enquanto não consegue estabelecer uma política de proteção econômica, especialmente as micro e pequenas empresas. Muito pelo contrário, ele disse que dar dinheiro para a microempresa dá prejuízo, que o negócio é dar dinheiro para as grandes. Palavras do Paulo Guedes, registradas naquele vídeo fatídico da reunião de ministério no dia 22 de abril, né? E isso tudo está tendo como resultado essa tragédia que é o Brasil. O Brasil, em poucos dias, deve se tornar o centro da pandemia, né, no mundo. Então, ainda há tempo. Então, para começar, os prefeitos não podem suspender o lockdown. Eles têm que fazer lockdown com proteção econômica, certo? Então, tem
um tema importante, e quem sabe é o tema aí dessa semana a gente falar, né, o tema do Economia Fácil, versão estendida da quinta-feira, tá, às 20 horas, a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos, né? O Flauzino até botou aqui um comentário, nosso ouvinte, nosso amigo, que está sempre aqui dividido, a gente está sempre entrevistando ele, certo? Então é isso, Antônio, vou encerrar, porque você tem aí um entrevistado na sequência. Queria te agradecer, pedir aos ouvintes para a live se encerra, mas as transmissões do Boletim Censura Livre continuam, né, lá no rádio, no www.clwebradio.com, ou ouvindo pelos aplicativos, né? Quando a gente faz entrevista tem live, como agora, tá bom? Então, um forte abraço. Muito obrigado aí por quinta-feira, hein? Opa, tamo junto, Antônio, tamo junto. Precisando, a gente administra aqui, tá? Tem mais um comentário do Flauzino, das empresas, você até botou no ar, então queria agradecer a você. Antônio, até a próxima edição aí do nosso programa, do Economia Fácil, do nosso quadro durante o programa, e desejar a todos um bom dia, né? E se inscreva aqui no canal e clica aqui, dê o like para fortalecer aqui o projeto do Economia Fácil e da Web Rádio Censura Livre. Um forte abraço, Antônio. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Almir. Um excelente dia. Tchau, tchau, Antônio. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.